rede, é uma transição dessa sociedade de massa que nós vivemos com outro tipo de sociedade. Quer dizer, o padrão de organização está mudando em todo lugar, está mudando nos bairros, está mudando nas cidades, está mudando nas empresas, está mudando nas organizações. E, portanto, nós precisamos conhecer essa nova forma, vamos dizer assim, de conexão ou de relacionamento que existe na sociedade, para poder entender os novos fenômenos que estão ocorrendo, que são muito diferentes daqueles fenômenos que ocorriam na sociedade de massa. Então, esses dois livros, esse primeiro, Escola de Rede Novas Visões, é um pouco sobre essa concepção do mundo que está chegando, não é? Então, a sociedade civil, o desenvolvimento, a internet, a política, o mundo globalizado e ao mesmo tempo localizado. Então, esse primeiro livro é sobre as visões. Isso é uma coleção, vocês estão vendo. Todos eles têm essa mesma capa, só vai mudando aqui. Esses são os dois primeiros livros da coleção. E o segundo livro, Tudo que é Sustentável tem um Padrão de Rede, é sobre sustentabilidade empresarial e responsabilidade corporativa no século XXI. Essa constatação básica de que tudo que é sustentável tem um padrão de rede, organismos, parte de organismos, ecossistemas, que são os nossos melhores exemplos de sustentabilidade, eles só conseguem conservar a sua adaptação e, portanto, serem sustentáveis porque eles não são mainframes, eles não são pirâmides organizacionais, eles são redes. Então, se nós sabemos que tudo que é sustentável tem um padrão de rede, o exercício da responsabilidade corporativa, tendo em vista a conquista da sustentabilidade, muda, né? Então, aqui tem mais ou menos, é um livro mais dirigido para empresas, esse aqui, né? Se uma empresa quiser fazer a transição, se ela quiser ser sustentável, ela tem que fazer a sua transição do padrão de organização atual para o padrão de rede. Como é que vai ser essa transição? Não pode ser de uma vez. Então aqui é um pouco um roteiro para essa transição. Então esses dois livros são os dois primeiros livros da Escola de Redes. A Escola de Redes é uma rede composta por muitas pessoas que pesquisam esse assunto, redes sociais, e ao mesmo tempo por nodos, que são núcleos que vão se formando, e já temos vários, tem aqui em Curitiba, tem em São Paulo, tem em Porto Alegre, dia 5 vai ser fundado o Nodo de Brasília, depois o Rio de Janeiro, na primeira semana ou segunda semana de 2009, e alguns também fora do Brasil, né? Começou com um em Madrid e um aqui em Curitiba, e agora vai se expandindo para outros lugares. Cada um desses núcleos, desses grupos, é a própria escola. A escola ela é holográfica, assim, ou fractal, ou seja, cada núcleo, cada nodo é a própria escola. E as pessoas também podem se conectar à escola de rede pessoalmente, individualmente, né? E hoje, quem está na vanguarda dessa pesquisa no Brasil, de certa maneira, está conectado na escola de rede. E nós temos a pretensão e a ambição de quem estiver também na vanguarda dessa investigação no mundo, também esteja conectado na escola de rede, né? Como não é uma organização vertical, ninguém é dono, não é uma empresa, não é uma ONG. A única condição para uma pessoa participar da escola de rede, fundar um nodo da escola, é não se organizar hierarquicamente. O que é muito difícil, porque nós todos, as nossas organizações todas são hierárquicas. Mas isso aqui é mostrando que é possível você organizar o conhecimento, as pessoas, a inteligência individual e produzir uma inteligência coletiva que é muito superior à inteligência somada dos indivíduos, das pessoas que compõem essa rede. Então, esses são os dois primeiros livros da Escola de Redes. Eles têm muita novidade. Talvez esse aqui é o primeiro livro, vamos dizer assim, um dos primeiros. Tem o do Cássio Martinho também, que nós vamos editar como o terceiro dessa coleção,
que é um livro pioneiro no Brasil sobre redes sociais, e ele vai reeditar agora pela Escola de Redes. Mas, tirando esses exemplos que são pouquíssimos, tem muito pouca literatura no Brasil sobre redes sociais. Não é? A gente fala rede, e todo mundo fala em rede, mas na verdade não sabe bem o que é. Outro dia eu estava até brincando, eu estava numa reunião em Maringá, e tinha uma pessoa que nos apoia bastante, e que estava lá na reunião. Ele dizia, quando eu comecei a falar de rede, ele falou, eu entendo desse assunto. Mas por quê? Não, eu tenho uma rede de supermercado. Ele chamava de rede, de fato ele tem mesmo, ele chamava de rede. Mas a gente fala Rede Globo, não é? Na rede oficial de ensino. E na verdade, isso não são redes, né? Essas coisas não são redes. O que são as características de uma rede propriamente dita, uma rede distribuída? Então eu vou falar um pouquinho disso hoje, daqui a pouquinho, relacionando isso com a multiliderança, com o multitalento, né? Como é que está mudando os papéis sociais na sociedade. E nesses livros vocês encontrarão um pouco o fundamento dessas coisas. Era isso, muito breve aqui, não vou fazer uma palestra aqui, era só para explicar essas coisas.